vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olá, bem-vindos! Esta é a saudação que lemos no início da carta aos Efésios, na primeira leitura de hoje. Iniciamos na liturgia a leitura continuada da carta aos Efésios, uma verdadeira jornada que nos acompanhará nessa segunda quinzena do mês de outubro. A carta faz parte de uma escola paulina, a expressão de um período pós-apostólico e busca preencher o grande vazio deixado pelo apóstolo das gentes, trazendo então uma reflexão teológica ampla e aprofundada sobre a natureza e a tarefa da igreja, una e universal. Essa carta pode, com toda propriedade, ser chamada de epístola, pelo seu caráter aberto, ou seja, não se trata de uma carta circunstancial que tenta resolver um problema pontual de uma das comunidades paulinas, mas ela tem este caráter e esta abrangência mais universal. É possível perceber aí o reflexo de dois problemas maiores das comunidades paulinas, das comunidades cristãs do final do primeiro século. O primeiro deles é o problema da unidade da igreja. A gente pode imaginar que depois da morte do apóstolo Paulo, nas comunidades fundadas por ele, especialmente gira um sentimento de orfandade, gira também o perigo de uma fragmentação, dada a presença aí de grupos que tinham aspirações não bem harmonizadas. O próprio Paulo teve que enfrentar esse tipo de problema ainda em vida. O segundo problema é o contraste de dois estilos de vida totalmente diferentes, que é o estilo da vida cristã, a vida nova em Cristo, e o modelo pagão com o qual as comunidades cristãs tinham que conviver. Efésios vai mostrar o perigo de uma aculturação mal compreendida, uma aculturação que abdica dos verdadeiros valores da vida cristã. O texto de hoje engloba o endereço da carta, ou seja, que endereço é esse? Aos santos fiéis em Cristo Jesus. Também traz a saudação, que foi mencionada no início, e a maior parte de uma longa bênção, que vai até o versículo 14, e que é, na verdade, um hino de louvor a Deus pela graça recebida no passado, a qual determina também o presente e o futuro. Bendizer aquele que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. O que a gente observa aqui é uma inflação dessa raiz eulogen, que quer dizer bendizer, abençoar. Essa inflação, então, da bênção, mostra um processo de relação entre o homem e Deus, a partir de um dado concreto, pontual, definitivo, que é expresso aí em Cristo, pelo seu sangue. Assim nós somos perdoados, assim nós conhecemos a vontade de Deus, assim nós acolhemos a sua graça. O resultado é bendizer. Esses elementos eles serão desenvolvidos no corpo da carta, os capítulos 2 a 6. Esse corpo da carta é dividida em duas partes, uma parte mais dogmática, mais doutrinal, os capítulos 2 e 3, e uma parte mais chamada assim parenética, que é exortativa, os capítulos 4 a 6. Essa estrutura, então, doutrina e parênese, dogma e exortação, é uma estrutura comum nas cartas paulinas. Na parte exortativa, o tema da igreja vai despontar, a eclesiologia aqui vai ser forte. A igreja universal é mediadora entre o mundo terrestre e o céu. Tem uma função de salvação. O fundamento da igreja é sempre o Cristo, que une em si judeus e pagãos, fazendo em si um só homem novo, a igreja. Irmãos, nós estamos só começando com essa leitura continuada da carta aos Efésios. Vem muita coisa boa por aí nessa leitura.
Nesse dia em que nós celebramos uma grande mulher, né, a memória da doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, aceitemos esse convite da palavra de Deus, esse convite para a bênção. Façamos da vida um grande bendito. Bendito seja Deus pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Paz e bem.